Olá, tudo bem? Anderson Godoy por aqui. Já quero te falar que é uma honra, um prazer estar aqui falando para você nesse evento maravilhoso que está indo aí para o seu segundo ano, essa mega live. E eu sei que você já passou o dia inteiro aqui recebendo conteúdo de qualidade, aprendendo muito. E eu quero te pedir que você espere aí mais alguns minutinhos, porque o assunto que eu tenho para trazer aqui para você é muito importante. Para mim, é uma honra ter sido convidado para falar aqui a respeito de empreendedorismo mais impressão 3D, até porque esse é um evento de impressão 3D e o foco desse ano é empreender nessa área, e é por isso que eu estou muito feliz de poder falar para você a respeito desses temas que eu gosto tanto. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Anderson Godoy da Escola de Impressão 3D, e para você que me acompanha já sabe que eu falo a respeito desses temas aí há muito tempo. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui, que hoje a nossa aula é curta, ela tem aí no máximo 30 minutos, e eu espero que você fique até o final, porque tem muita coisa importante para te passar. Bom, começando aqui então, eu já tenho uma coisa para te falar que talvez você nunca tenha percebido, e eu percebi preparando essa aula aqui para você. Empreender e imprimir, eu acredito que saíram da mesma palavra do latim. E se você acha que não, me acompanha aqui que eu vou te explicar o porquê que eu cheguei nessa conclusão. Dá uma olhada nisso aqui. Empreender é igual colocar em desenvolvimento e ou execução. Empreender um trabalho, realizar tarefas, tentar. O que significa isso? Significa que tem muitas coisas em comum com a impressão 3D. E foi por isso que eu fiz essa brincadeira de que as duas palavras nasceram da mesma palavra do latim. Porque se nós pegarmos e observarmos o que é a impressão 3D, ela tem uma correlação muito grande com a parte de empreender. Logicamente que não é só isso, e nós vamos ver aí no decorrer aqui dessa apresentação. Impressão 3D é igual uma ideia, uma visão de algo, e isso é algo que o empreendedor tem que ter. Mais o desenvolvimento, mais a execução, que é igual à ideia concretizada. Então, olha só a correlação que nós temos com a parte de empreender. Ela é uma ideia, uma visão, isso é algo que qualquer empreendedor tem que ter. Ou melhor, isso é a base do empreendedorismo. A pessoa tem visões a respeito de coisas que outras não conseguem ver, que outras pessoas não conseguem entender. A outra questão, o desenvolvimento. No empreendedorismo, o que acontece quando você tem uma ideia e uma visão? Você quer desenvolver, você quer executar ela, você quer colocar ela em prática. E aí vem a parte da execução, né? E depois disso, nós temos a ideia concretizada. No empreender, nós temos a realização dessas tarefas, nós temos a tentativa de realização dessas tarefas. E agora deixa eu te falar uma frase aqui que representa muito bem uma definição de empreendedor. Bom, definição de empreendedor. É possível definir empreendedor em qualquer época como aquela figura que tem a visão do negócio, visão, que nós acabamos de falar, e não mede esforços para realizar o empreendimento. A realização do empreendedor é ver a sua ideia concretizada em negócio. Cara, isso nada mais é do que a impressão 3D. A impressão 3D, ela faz com que nós passamos exatamente por esses passos aqui. Nós pensamos em algo ou o cliente traz algo para nós que seja uma necessidade. Depois disso, nós passamos pela parte de fazer o projeto, de fazer o desenvolvimento, de ver quais são as melhores maneiras de criar aquela solução, aquele produto, e no final, nós vamos realizar uma tarefa para cumprir um objetivo. Então isso nada mais é do que empreendedorismo puro na veia. É isso que nós estamos fazendo quando nós estamos fazendo esse tipo de ação dentro da impressão 3D. Agora eu quero te convidar para fazer o seguinte exercício mental. Não se preocupe que não é nada de coach, tá? Eu quero que você faça o seguinte, aí onde você está, feche os seus olhos e pense por alguns segundos no seguinte. Como seria maravilhoso você ter uma ideia, ir para sua empresa, desenvolver o projeto, fazer o fatiamento dessa peça, escolher de primeiro o material mais adequado, colocar na impressora, virar as costas e quando você voltar, pronto. Do pensamento ao produto final, tudo perfeito. E agora, para completar, chega o cliente, né? O cliente vem até você e ele lhe paga mais do que você pensou em cobrar. E aí você acorda. Exatamente. E aí você acorda. E sabe por que você acorda? Porque não existe isso daqui. E eu já vou te explicar o porquê que isso não existe. Seria muito bom se isso fosse verdade, né? Porém, não é. Isso não existe. Esse seria o mundo ideal para um negócio de impressão 3D. Mas a gente sabe que, na real, não é bem assim. Não é assim que funciona um negócio com impressão 3D, não é assim que funciona uma empresa com impressão 3D. Porém, infelizmente, tem muitos usuários dentro dessa área
que enxergam a impressão 3D exatamente dessa maneira. E é por isso que muitos se frustram e não conseguem ter um negócio de verdade. Esse exercício que eu acabei de fazer com você é para te mostrar que esse seria o mundo ideal. Esse seria o mundo que todo empreendedor da impressão 3D gostaria de ter. E esse é um mundo que muitas vezes é vendido para você que está entrando na impressão 3D ou para você que já está, inclusive, há algum tempo dentro da impressão 3D. Porém, esse é um mundo que não existe. E isso é uma das coisas que eu quero te deixar bem claro aqui nessa palestra de hoje. Quem me conhece sabe que eu gosto de ir direto ao ponto e falar as coisas assim, ó, na cara da pessoa mesmo, que é para ela entender em qual área ela está se metendo, para ela entender como que funcionam as coisas. Eu poderia levar essa conversa para um lado mais ameno, te mostrando somente as coisas bonitas da impressão 3D, te mostrando como a impressão 3D é extraordinária, para que você tivesse ainda cada vez mais interesse por essa tecnologia. Mas, como o meu propósito é impulsionar as pessoas, e quem me conhece sabe disso, não tem como eu fazer isso te dando um tapinha nas costas. Se eu quiser te impulsionar de verdade, eu tenho que primeiro garantir que você esteja com os olhos bem abertos, para que depois eu possa vir e te dar o empurrão que você precisa. Como eu falei anteriormente, a palavra impressão 3D deveria ser o significado de empreender. E por que isso? Quer saber por quê? Essa aqui, ó, é a minha visão a respeito da impressão 3D e a respeito da impressora 3D. A impressora 3D hoje é talvez a maior e mais acessível ferramenta de geração de oportunidades e fabricação de ideias que se pode ter ao alcance. Essa é uma definição minha e eu entendo a impressora 3D e a impressão 3D exatamente dessa maneira. Ela é democrática, ela é para todos, ela gera possibilidades, ela é uma forma de você ter nas suas mãos com conhecimento o que antes só era possível tendo uma equipe e tendo uma empresa e tendo altos investimentos. Hoje, com uma impressora 3D dentro da sua casa, dentro da sua empresa, lá num cantinho da despensa, você consegue ter isso aqui. Ela é uma ferramenta de geração de oportunidades, só que você tem que entender que ela sozinha não faz nada. Você tem que estar preparado para isso. Essas oportunidades que a impressão 3D nos gera, elas vão desde criação de produtos, serviços, criação de peças sob demanda, isso e muito mais nos mais variados mercados. Além disso, a impressora 3D ela é um instrumento democrático, porque se você procurar no mercado aqui, não importa se você é classe A, B, C, D ou E, todas as classes têm a possibilidade de conseguir efetuar a compra de uma impressora 3D e hoje, se nós formos analisar no mercado, você tem a possibilidade, com baixo investimento, de ter uma impressora que te entregue uma boa qualidade, uma qualidade aceitável para que você venha empreender nessa área. E falado dessa questão aqui de que, independente de qual é a sua renda, você consegue comprar uma impressora 3D, eu tenho mais uma coisa para te falar. Esse é um dos principais desafios na maioria dos mercados, você ter a grana para comprar a máquina que você vai trabalhar, enfim, o que você precisa para começar a trabalhar. Nesse mercado aqui, com essas possibilidades, tendo impressoras a um custo muito baixo, e hoje mesmo você deve ter visto aqui propagandas de máquinas, onde com certeza se você apertar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, você consegue adquirir o seu equipamento, e assim nós eliminamos do nosso caminho um dos desafios que todo empreendedor tem, que é justamente ter um equipamento para iniciar. Então esse desafio aí que nós teríamos no meio do caminho, nós já estamos eliminando logo de cara. E aqui já deixa eu te dar uma dica, muitas pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para começar esse trabalho e coisa e tal. Faça o seguinte, se prepare mesmo sem ter impressora 3D. Saiba o que você consegue fazer com ela, saiba quais são as possibilidades que ela te dão. E aí depois você encaixa, por exemplo, no seu trabalho, no local onde você trabalha. Verifique todas as possibilidades que tem dentro da sua empresa. E no momento que você souber que aquele determinado trabalho você consegue fazer com uma impressora 3D em menos tempo, de uma maneira mais adequada, otimizada, e fazer com que a sua empresa, por exemplo, ganhe dinheiro com isso, você tem inclusive a possibilidade de chegar no seu trabalho e apresentar lá para os donos da empresa, por exemplo, aquela solução. E aí você pode inclusive ou trabalhar diretamente dentro da empresa, ter aí uma participação dos donos da sua empresa, para que você adquira um equipamento e venha prestar esse tipo de serviço para eles. O que eu quero te falar com essa dica aqui? Que não existe dificuldade quando você sabe o que você está fazendo e quando você tem discernimento e aplica o conhecimento que você tem. Isso é ter sabedoria. Então, a partir do momento que você aplica esse conhecimento, você consegue abrir portas que antes você nem imaginaria que pudessem ser abertas. Eu já estou nesse mercado aqui desde 2012, com a Filamentos 3D Brasil e também com a Escola de Impressão 3D. Nesse período todo aí, eu tive vários alunos e muitos desses alunos empreenderam e empreendem até hoje dentro da impressão 3D. E passando por todas essas pessoas aí, eu cheguei a 3 classificações para usuários da impressão, que são as seguintes. Nós temos o pessoal que é o hobbyista, né? São os hobbyistas,
que entram na impressão 3D sem pretensão nenhuma de ganhar dinheiro, nós temos o pessoal que quer uma renda extra e nós temos as pessoas que querem empreender na impressão 3D, que querem viver de impressão 3D. Essas são as 3 classificações básicas que nós temos. Se você ver, todas as pessoas se encaixam numa dessas 3. Eu posso te afirmar que são 3 categorias bem distintas e a que menos tem sucesso é a terceira. Porém, é a que mais tem pessoas que querem seguir. Eu falei para você a respeito desses 3 tipos de usuários, porque outro dia eu vi na revista do Emanuel Campos, a Impresso 3D, inclusive, que eu tenho o prazer de ser colunista lá. Se você não acompanhou ainda, busque aí por Impresso 3D que você vai ver as matérias muito bacanas que tem lá dentro. E numa dessas matérias aí, o Emanuel ele trouxe uma estimativa do número de impressoras 3D que tem no Brasil. No Brasil hoje, segundo o Emanuel, segundo as pesquisas dele, são muito bem fundamentadas e você pode conferir, ele diz que existem cerca de 150 mil impressoras. Eu tenho uma teoria, uma pesquisa, um estudo que eu trouxe aí para o mercado há cerca de uns 5 anos atrás, de que cerca de 40% das pessoas acabam desistindo da impressão 3D. Então, se 40% das pessoas desistem da impressão 3D ou se 40% das impressoras estão atiradas pelos cantos, ainda nos resta um número entre 90 e 100 mil impressoras no mercado. E aí eu te faço a seguinte pergunta: se impressoras 3D são fábricas de empreender, se nós temos tantas impressoras assim no mercado, por que nós não temos mais empresas oferecendo impressão 3D e soluções com impressoras 3D? Por que muitas dessas empresas aí falham miseravelmente e ficam pelo meio do caminho? Empresas que nascem muito bem, que têm uma estrutura, que parecem saber o que estão fazendo e que não dão frutos, que ficam pelo meio do caminho, que quebram, que simplesmente desaparecem da noite para o dia. Com o conhecimento que eu tenho nesse mercado, eu vou te falar qual que é a resposta para isso. O maior desafio, o grande desafio dessa área é você entender que não basta você empreender com impressão 3D. É fazer você entender que você não tem que ser somente um empreendedor. Isso você já é desde o momento que você pensou em ter uma impressora 3D e mais ainda no momento que você decidiu comprar uma impressora 3D. E esse é o principal motivo pelo qual a grande maioria das pessoas que tentam empreender na área acabam quebrando, acabam não tendo sucesso e acabam não conseguindo ir para frente nessa área. Um dos grandes problemas é que a maioria do pessoal entende que comprar uma impressora, baixar pecinhas da internet, colocar vender no Mercado Livre ou em qualquer outro marketplace, oferecer para os vizinhos, para os colegas de trabalho, ganhar um dinheiro dessa maneira, que é a parte mais fácil de fazer, eles acham que estão empreendendo fazendo isso. Só que esse é o caminho mais prático e mais fácil que tem, mas ele não te torna um empresário da impressão 3D. Ele vai te tornar apenas mais um dos milhares de empreendedores que nós temos no Brasil. E lembra que eu falei agora há pouco? Empreendedor é diferente de empresário. Ser um empresário é necessariamente ter a visão de um empreendedor, porém com as responsabilidades que vão desde a parte fiscal de uma empresa até as responsabilidades que você tem com os colaboradores que vão te servir e te ajudar a crescer, que vão te ajudar no teu negócio. Então você tem a responsabilidade com tudo isso. E um empreendedor não tem necessariamente essas responsabilidades. E você tem que entender que essa responsabilidade que você tem, ela gera impacto sobre as vidas dessas pessoas aí e gera impacto também sobre as pessoas que você fornece os teus produtos, os teus serviços. É entender que a tua empresa tem que dar lucro, porque sem lucro uma empresa quebra. É saber o que entra, é saber o que sai, é saber que aquela tal tabela que compartilharam lá no teu grupo de Facebook não serve para nada. Aquilo lá não vai manter a tua empresa em pé. É ter a consciência de que, mesmo que outras pessoas vendam exatamente o mesmo produto que você vende, você consegue agregar valor nesse produto, vender mais caro que ela e inclusive vender muito mais do que a concorrência. E mais do que isso tudo, é saber que a tua empresa tem que ter um propósito. Pelo que você acorda de manhã? O que te motiva a fazer o que você faz? Se você não tiver um propósito, se você não tiver um motivo, se você simplesmente estiver trabalhando por trabalhar, com certeza vai chegar no momento que você vai ficar desmotivado e nada mais vai fazer sentido. E esse lance todo de empreender, de ser um empresário, tem que fazer sentido. Porque você não faz isso só por você. Você faz isso por todos que estão à volta do seu negócio. Ter essa visão, entender esse sentimento, é o que realmente vai fazer aí com que você crie um mindset necessário para que você tenha um negócio na área de impressão 3D. Na verdade, não é só na área de impressão 3D, são em todas as áreas. Mas isso é uma das coisas que você tem que entender e que você tem que aplicar aí no seu dia a dia. Bom, como eu tenho pouco tempo aqui, eu vou aproveitar os minutos que me restam aí para te falar a respeito dos caminhos que eu entendo que vão te dar resultados positivos na impressão 3D. Já te falei do maior desafio, junto com esse maior desafio vem os outros desafios menores aí, e agora falando a respeito dos caminhos, eu quero te dar dicas aqui
do que eu entendo que são coisas que vão te trazer resultados positivos. Eu nem vou te falar de sucesso, porque sucesso é algo intrínseco de cada um tem uma ideia aí de sucesso, de realização, então eu vou te falar dicas onde eu vejo pessoas que estão no mercado praticando isso e tendo resultados positivos. Como eu sei que a maioria dos usuários de impressão 3D são apaixonados aí por uma lista, eu peguei e preparei uma lista aqui com alguns pontos para você levar em consideração. Ponto número 1. Tenha muito bem claro o que você pretende fazer com impressão 3D. A grande maioria das pessoas entra na impressão 3D por impulso, hobby, brincadeira, por gostar de tecnologia, porque o amigo comprou e é legal, ou porque quer tentar fazer algo, ou ainda participar de algum grupo. Exatamente, quer participar de algum grupinho. Esqueça isso. Quer ter um negócio de impressão 3D de verdade? Ganhar dinheiro com isso? Faça um plano de negócio. Veja quais são os teus conhecimentos, as tuas carências. Se não tiver tudo o que precisa, busque parceiros. Então, esse ponto aqui é um ponto importantíssimo. Entre na impressão 3D para empreender, para se tornar um empresário. Esse ponto aqui, assim como os outros que eu vou te falar, é um ponto importantíssimo, porque tem pessoas que entram na impressão 3D sem nem saber o que eles querem fazer. E aí depois ficam se batendo de um lado para o outro, não sabem qual é o tipo de impressor que tem que ter, não sabem quais os materiais que vão utilizar, não sabem como adquirir clientes, como conquistar clientes, e aí acabam que nunca vão conseguir chegar em lugar nenhum. Porque se já começou um negócio errado, como que você vai conseguir obter o sucesso que você quer nesse negócio? É impossível. Isso aqui é algo fundamental, algo básico e algo que qualquer pessoa que vai entrar nesse mercado para ser um empresário tem que ter. Número 2, saia fora da caixa. Você já deve ter ouvido aí a expressão pense fora da caixa. Aqui nós vamos falar a respeito do saia fora da caixa. Fazer parte de um grupo de pessoas, ver o que eles têm para compartilhar, aprender, ensinar é saudável. Mas não quando você faz daquilo o seu mundo. O seu mundo é o ambiente onde vive, e se você vive no universo dos grupos de impressão 3D, onde você consome todos os dias a mesma coisa, você acaba achando que todo mundo conhece aquilo. Isso muitas vezes te gera travas para dar o próximo passo. Você tem a ideia de um produto, e aí daqui a pouco você sabe que outra pessoa do grupo já está fazendo. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Poxa, eu vou ter que fazer outra coisa, porque o fulano já está fazendo a mesma coisa que eu faço. Só para você ter ideia, o Brasil tem mais de 210 milhões de pessoas, e se bobear, o irmão do Jorel é mais conhecido do que impressão 3D. Veja esse universo pelo lado de fora. Se coloque no lugar das pessoas que você pretende oferecer os seus serviços, os seus produtos, as suas soluções. Se eu olhar por dentro da caixa, eu vou pensar o seguinte: não vou naquela empresa grande, porque eles têm engenheiros que com certeza sabem muito mais do que eu sobre impressão 3D. Se eu olhar por fora da caixa, eu vou pensar o seguinte: vou ir lá, porque o tempo deles para desenvolver um produto é muito maior e, consequentemente, o custo também é muito maior. Vou mostrar para eles como eu consigo fazer isso de maneira mais rápida e eficiente e com um custo menor do que tem lá dentro. Vou te mostrar o exemplo de um aluno nosso que ele fez exatamente isso aqui que eu estou falando. Ele imaginava que nas empresas que tem na região dele, que são grandes empresas, ele nunca teria a abertura para entrar lá e oferecer os trabalhos dele. Por quê? Porque em grandes empresas existem engenheiros, existem setores dentro dessas empresas que são responsáveis pelo desenvolvimento. Então tem um setor que é responsável pelo desenvolvimento, tem outro setor que é responsável pela prototipagem, tem outro setor que é responsável pelo acabamento, finalização, teste das peças. Porém, nem toda empresa grande tem todos esses setores. E algumas que até têm esses setores já entenderam que não é viável fazer lá dentro a produção de determinadas peças. E aí chega você, com o seu conhecimento, onde você consegue pegar uma peça do zero, a ideia no papel, e você consegue transformar isso num produto final e entregar para aquela empresa. Você tem noção do quanto que isso tem valor? Você tem noção que para desenvolver esse produto existiam antes diversas e diversas pessoas por trás disso? Tinha o projetista, tinha o designer, tinha o pessoal da modelagem 3D, tinha o cara responsável pelas máquinas. Então, você tem a consciência de que você sozinho e preparado consegue oferecer muitas vezes um trabalho, um serviço, uma solução que para a empresa vai ter um preço muito mais em conta do que toda uma equipe que está lá com CLT. Se você tem essa consciência, você está
pensando fora da caixa. Você saiu para fora da caixa. Tá entendendo o que eu estou querendo falar para ti? Muitas vezes a gente cria barreiras única e exclusivamente por causa do universo que nós estamos vivendo, sendo que do lado de fora tem um outro universo, um outro mundo totalmente diferente. E essas barreiras são criadas porque nós estamos dentro da nossa caixa. A partir do momento que eu tomo essa atitude, que eu faço essa ação, os resultados são totalmente diferentes. E agora vamos ao número 3, networking. Tenha uma rede de contatos aos quais você consiga evoluir com eles. Ter o suporte deles e ajudar quando for possível. Fazer parte de uma rede onde você possa contar com a parceria de outras pessoas e empresas podem te ajudar no desenvolvimento de projetos, no crescimento da empresa e na geração de soluções. Ter ao seu lado fornecedores que te respeitam e que estão juntos nos momentos que você precisa é de fundamental importância. Isso te dará a possibilidade de pegar projetos que sozinho você não conseguiria. Ter um modelador freelancer de confiança para aquele projeto que você não sabe fazer ou não tem como pegar. Ter um fornecedor de filamentos que consegue te mandar material de um dia para o outro, se for o caso. E ter também o parceiro que imprime e que pode te ajudar naquele projeto de centenas ou milhares de peças. Sem contar no colega que te consegue uma peça para a máquina que levaria um mês para chegar. Isso tudo é fundamental. Esse evento que está acontecendo hoje não aconteceria se não tivesse um networking entre as pessoas envolvidas nele. Estar no meio com pessoas que já estão nesse meio, saber como que funciona esse mercado, saber que você tem pessoas para contar nesse mercado, isso é muito importante para você no dia a dia. Número 4, valor. Quando eu falo em valor aqui, eu quero dizer que você tem que aprender a se dar o valor, colocar valor nas coisas e saber cobrar o valor. Muitas pessoas acham que o que define uma venda é o preço. Sim, pode até estar certo, porém o que mantém um negócio de pé é o valor. Não negocie os seus princípios. Dinheiro nenhum no mundo vale um sono tranquilo. Não sucumba ao assédio daquele cliente que só quer preço. O que vem por preço, vai embora por preço. Gere valor para o seu cliente através do bom atendimento, do suporte diferenciado, da qualidade dos seus produtos, se colocando no lugar dele e entendendo o que ele quer. Tenha certeza do valor que você gera. Somente assim você conseguirá colocar o valor no preço dos seus produtos ou serviços. Como fazer isso? Estudando seu mercado, os seus concorrentes e entendendo o que os seus clientes buscam. Essa questão de valor aqui é uma questão intrínseca. Cada cliente seu, cada pessoa que você entrar em contato, ela vai entender esse valor aqui de uma maneira diferente. Porém, a partir do momento que você faz isso daqui fazer parte do seu dia a dia, que você prima por essa questão aqui do valor e que você deixa isso muito bem claro para todos os seus prospects, os seus leads e os seus futuros clientes, eles vão entender o valor real que o seu trabalho tem. Número 5, seja resiliente. Na definição de empreendedor não tem essa palavra resiliente, mas na definição de empresário de sucesso tem. Não existe um empresário bem-sucedido que não tenha caído nenhuma vez, que não tenha pensado em desistir no meio do caminho, que não tenha passado por dificuldades. A resiliência é talvez uma das maiores qualidades necessárias para atingir os objetivos. Criar e tornar próspero o seu negócio. Se você não sabe o que é resiliência, resiliência nada mais é do que a ação de cair e se levantar, de dar uma sacudida na poeira e de ir de novo rumo aos seus objetivos, aos seus sonhos. E todo empresário que obtém sucesso, em qualquer área que seja, ele tem que ser resiliente. Então, tenha isso aqui em mente. Não é na primeira dificuldade que você vai desistir. Se você é uma pessoa que você desiste em frente à primeira dificuldade, talvez esse negócio aqui não seja para você. Talvez empreender não seja para você. Porque uma das maiores características que o empresário de sucesso tem que ter é justamente a capacidade de cair e se levantar, de ter dificuldades, de saber como resolvê-las e de ser resiliente. Número 6, crie o seu negócio na rocha. Eu gosto muito dessa parábola bíblica que diz nada mais, nada menos que para construirmos uma base sólida. Eu trago isso, por exemplo, nos nossos cursos da Escola de Impressão 3D. Todo o conteúdo programático que nós criamos sempre é pensando nisso, na base sólida de conhecimento. Tudo que você for fazer, faça com uma base sólida. E o que é essa base sólida que você precisa? É colocar em prática tudo isso que eu estou te falando aqui hoje e muitas outras coisas mais. Então, assim, o que seria não construir o negócio na base sólida?
seria, por exemplo, fazer aquilo que eu falei no começo dessa palestra, de ir lá e comprar uma máquina única e simplesmente sem saber para quê. Lembra que eu falei que você tem que saber aí o que você quer na impressão 3D, o que você quer fazer na impressão 3D, como que você quer empreender na impressão 3D? Se você não sabe nem isso, significa que você não está criando seu negócio com uma base sólida. Significa que você está criando seu negócio na areia, que é justamente o que fala nessa parábola aqui. Você quer criar o seu negócio numa base sólida para que ele seja sustentado quando ele cresça? Ou você quer criar o seu negócio aí na areia para que qualquer problema que venha, ele já saia do lugar, já quebre, já se destrua e você já perca tudo que você construiu? Então, esse daqui é um dos pontos que você tem que levar em consideração. Crie o seu negócio na rocha, estude, se prepare, faça o que tem que fazer para que você seja uma pessoa que vai estar apta para conseguir aí obter os resultados positivos que você busca na impressão 3D. Chegamos, enfim, aqui na nossa última dica, que é: não tenha dúvidas. Existe todo um processo para você criar um negócio. Não é simplesmente falar, vou empreender, ir lá e comprar uma impressora e achar que é isso. Você precisa estudar o mercado, descobrir os nichos que você pretende atuar, saber qual é o tipo de equipamento que você vai precisar, quais serão as suas possibilidades, quais habilidades precisa ter ou adquirir, quem serão os seus parceiros, com quem irá fazer networking. Tudo isso faz parte de um bom plano de negócios. Você terá que criar também a sua base sólida. Feito isso, não tenha dúvidas. Se você fizer tudo da maneira correta, como tem que fazer, não fique com dúvidas. Apenas aplique tudo o que você aprendeu, se mantenha em constante evolução e acredite em você. Tenha uma autoavaliação justa. Entenda quando você precisa melhorar e entenda quando está ótimo. Não deixe ninguém tirar a certeza do seu potencial. Você consegue tudo o que quiser e, estando preparado com uma base sólida, ninguém pode te segurar. Cara, se tem uma das coisas que eu acho que são necessárias, fundamentais para qualquer pessoa que vai empreender e que pretende se tornar um empresário e ter resultados, é isso aqui. Não tenha dúvidas. O que eu comecei falando para você que um empreendedor é? Um empreendedor é uma pessoa que tem uma visão de algo que muitas vezes outras pessoas não têm. Ou seja, as pessoas comuns não conseguem ver o que você vê, as oportunidades que você vê, da forma com que você vê. E é normal que elas gerem dúvidas sobre as coisas que você faz, inclusive dentro da sua família. Isso é plenamente normal, porque essa visão que você está tendo, muitas vezes as outras pessoas nem imaginam que isso é possível. Ou muitas vezes até taxam você de louco, de maluco, que você está vendo coisas, que você saiu do emprego que você tinha para aproveitar uma oportunidade que nem existe. Mas não tenha dúvidas. Se você fizer o negócio correto, da maneira correta, eu posso te garantir que você já está no caminho certo para ser um empreendedor de sucesso. E uma das coisas que eu posso te afirmar aqui é o seguinte: se você fizer todos esses processos, é possível sim viver de impressão 3D, porque eu já faço isso há anos, temos alunos que fazem isso e muitos amigos aí da nossa rede de contatos, do nosso networking aí no Brasil inteiro que fazem isso aqui. Bom, você viu aqui no dia de hoje que existem várias e várias empresas que estão trabalhando exclusivamente com impressão 3D. Feito então, quem me conhece aí já sabe que eu poderia ficar aqui mais 1 hora, 2 horas conversando a respeito de impressão 3D, de empreendedorismo. São assuntos que eu gosto, são assuntos que eu curto demais, mas o tempo é curto e nós temos que dar sequência aqui no nosso evento. Porém, se você gosta de empreendedorismo, gostou do que você viu aqui agora e você quer muito mais, eu tenho um convite muito especial para te fazer. No dia 22, nós vamos fazer uma imersão, primeira imersão desse tipo no Brasil. O nome dessa imersão vai ser a imersão Meu Negócio de Impressão 3D, onde você vai ver, por exemplo, como estruturar uma empresa para impressão 3D, como descobrir nichos de mercado, entre outras coisas muito importantes nessa área. Vão ser cerca de 8 horas de conteúdo, e esse conteúdo ele vai se estender das 9 horas da manhã até as 19 horas, tá? Calma que não são 10 horas, tá? Nós vamos ter aí 2 horas de intervalo para o almoço, mas isso é para você entender aí o quanto de conteúdo que você vai ter nessa imersão. Resumindo, se você quer empreender, você vai ter a oportunidade aí de começar a criar a sua base sólida de conhecimento. Para mais detalhes, clica no link que vai ter em algum lugar aqui, vai estar no chat, vai estar aqui em cima. E se por um acaso o link não estiver aqui ou não estiver funcionando, você pode entrar em contato lá diretamente no Instagram da Escola de Impressão 3D, no meu WhatsApp, através do nosso site, que em algum desses lugares aí você vai conseguir fazer a sua inscrição
para participar dessa imersão. Não perca a oportunidade, nós temos a página aí explicando tintim por tintim como vai funcionar e você pode ver todas essas informações lá dentro. No mais, é isso. Deixo aqui meu muito obrigado por ter ficado comigo até esse momento. Quero agradecer aí aos organizadores do evento, falar que é um prazer muito grande estar aqui representando aí a galera e falando a respeito de empreendedorismo na impressão 3D. E eu espero que tudo que eu trouxe aqui para você hoje tenha te ajudado a evoluir de alguma maneira. Então é isso, valeu, grande abraço e nos vemos no ano que vem. Até mais!